Bom dia a todos. Nós vamos continuar, então, o estudo de Direito Internacional Privado. Nós vimos, na última aula, as questões referentes à teoria das qualificações e quais são as questões que envolvem o entendimento do que é um direito supranormativo. O direito internacional é considerado, inclusive, por julgados do nosso Supremo Tribunal Federal, um direito supranormativo, ou seja, ele não se confunde com o direito interno brasileiro e nem com o direito interno de outros estados. E é isto que dá tanto valor àquilo que se chama em direito internacional o conflito aparente de qualificações. Porque é possível, então, que eu analise a qualificação de uma relação jurídica em direito de outro país que está envolvido no conflito de pessoas de nacionalidades diferentes e possa trabalhar com soluções diferentes. Isso abre muito mais a possibilidade para a aplicação excepcional do direito estrangeiro pelo juiz brasileiro, ou o contrário, no que diz respeito a uma aplicação excepcional do direito brasileiro pelo juiz de outro estado. Bom, quando conversamos sobre qualificações, temos que nos lembrar que falamos em qualificações de relações jurídicas. Então, qualificações daquilo que diz respeito ao direito regular. Aquilo que o direito tem interesse em regular é um fato jurídico. Aquilo que o direito não regula é um fato meramente natural. Essa classificação que vocês tiveram já lá atrás, no início do curso de Direito, nos estudos de teoria geral do direito civil, é uma classificação perfeitamente válida também para entendermos o sentido da matéria. E os fatos jurídicos, eles envolvem necessariamente a existência de consequências sobre pessoas ou patrimônios que são protegidos pelo direito, ou ainda relações jurídicas. E aí que surge a grande força no estudo da matéria que teremos a partir de hoje. Nós vamos estudar aquilo que é conhecido pelos doutrinadores em direito internacional privado de teoria geral do direito internacional privado. O que tivemos até agora podemos chamar de introdução ao direito internacional privado. Agora vamos falar da teoria geral do direito internacional privado. Ou seja, nós vamos estudar as normas de solução técnica de direito substantivo que cada estado dispõe. Claro que, como estamos tratando do direito brasileiro, apenas vamos falar sobre normas de soluções técnicas dadas pelo Brasil, porque nós não temos um caso paradigmático para estudar num laboratório de pesquisa acadêmica durante um semestre. Isso até pode ser feito numa disciplina optativa, caso essa disciplina venha a ser proposta por algum professor. Aí se pega um caso determinado e se estuda esse caso paradigmático durante o semestre inteiro, dando-se todas as alternativas relativas a normas de processo internacional, relativas a normas de qualificação e conflitos de qualificação e, por fim, as soluções normativas técnicas apontadas no direito brasileiro e no direito dos outros estados, porventura, envolvidos naquela relação jurídica. Como se pode perceber, isso não se faz em uma aula só. É necessário, então, trabalharmos como se fosse uma espécie de escritório experimental de advocacia internacional, ou ainda como se fosse uma vara judicial onde o juiz tem condições de proceder à análise de todas as hipóteses diante dos argumentos que os advogados das partes trazem ao processo que teria impacto de normas de direito internacional privado. Bom, o que nós vamos agora começar como estudo da teoria geral do direito internacional privado diz respeito àquilo que se denomina elemento de conexão. O que é o elemento de conexão? O elemento de conexão é um conceito de natureza muito complexa e polêmica dentro do próprio direito internacional privado. Porque imaginem vocês, a expressão aqui na língua portuguesa é elemento de conexão, mas as expressões variam de acordo com o direito internacional privado de outros países. Assim, no direito italiano, nós temos uma outra expressão para elemento de conexão.
No direito alemão, nós temos uma expressão para elemento de conexão. A ideia de elemento de conexão, que aqui é adotada por Portugal, que é adotada pelo Brasil, é uma ideia que diz respeito a uma expressão que os portugueses se utilizam com bastante propriedade, que é a expressão da penetração. Como é que eu trabalho com esta ideia? Eu tenho dois sistemas jurídicos sob análise possível. Um sistema jurídico que diz respeito ao brasileiro, vamos pegar o nosso caso concreto, e um sistema jurídico que diz respeito, por exemplo, ao canadense. Então, eu tenho dois ordenamentos jurídicos de possível aplicação. O ordenamento jurídico do Brasil, com todo o seu sistema jurídico, Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, resoluções, e eu tenho o sistema canadense, que também tem a sua estrutura jurídica própria, com uma lei fundamental constitucional, com leis infraconstitucionais, conforme a estrutura desse sistema apresenta. Pois bem, eu não tenho como simplesmente já partir de uma solução simplista, com base em um princípio da territorialidade, que é a solução que vem desde a antiguidade, e falar, olha, eu tenho que verificar onde foi feito o fato e acabou. No direito internacional privado não funciona desta maneira, conforme nós temos conversado desde o início do semestre. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar o que diz não o sistema jurídico como um todo do direito brasileiro, não o sistema jurídico como um todo do direito canadense, mas eu tenho que verificar qual que é a norma de solução técnica para o conflito espacial. O que é essa norma de solução técnica? É uma norma onde ou se fará com que o juiz que se reconhecer competente continue aplicando a norma jurídica do seu estado de origem. Nesta primeira hipótese, o juiz brasileiro se reconhece competente e aplica a norma jurídica do sistema brasileiro de direito substantivo, ou então se fará um processo de penetração, que é um processo excepcional, de aplicação excepcional de uma norma do direito estrangeiro pelo juiz de outro estado. Então, no exemplo que eu dei, o juiz brasileiro reconhecendo excepcionalmente que naquela situação a norma de solução técnica brasileira não indica o direito substantivo brasileiro como solução técnica, mas indica o direito substantivo canadense. Quando há esta remessa para o direito substantivo do outro estado, essa ideia ela muda completamente ou parcialmente a solução que poderia ser dada no caso concreto se o juiz aplicasse a norma do sistema jurídico brasileiro para solucionar o mérito, para solucionar a questão de direito substantivo. Ora, quando trabalhamos com esse tipo de situação, nós trabalhamos com esse processo de utilização excepcional da norma. A utilização excepcional de qualquer norma de direito estrangeiro encontra limites. Esses limites são normalmente chamados pelo direito internacional privado de limites na ordem pública e no interesse social. A nossa lei de introdução ao Código Civil, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, perdoe-me, eu sou do tempo em que, quando estudei na USP com o professor Irineu Strenger e com os professores de direito internacional, como o Hermes Marcelo Huck, ainda era a lei de introdução às normas do direito civil, era a lei de introdução ao direito civil, né? E agora é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. A lei de introdução às normas do direito brasileiro possui um artigo bastante interessante, onde nós encontramos qual é esta ideia de exceção. O artigo é o artigo 17. O artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
dispõe que as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Eu vou repetir. O artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que as leis, então o juiz tem que ficar atento também com relação a isso, os atos e sentenças, e aí então o STJ tem que ficar atento a isso quanto à homologação de sentença estrangeira de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. O que significa este artigo? Este artigo está dispondo que, tudo bem, eu posso ter, então, um juiz brasileiro que, ao verificar um caso concreto que envolva relações de direito internacional privado, verifique o que diz a norma de solução técnica do direito substantivo brasileiro. E verifique o que diz a norma de solução técnica, no exemplo que eu dei há poucos minutos atrás, do direito substantivo canadense. E aí estabeleça, nesse conflito aparente de normas de solução técnica, qual é o sistema jurídico que deve ser aplicado. Mas esse sistema jurídico só será aplicado se houver respeito à soberania brasileira, é o que diz o artigo 17, à ordem pública brasileira e aos bons costumes segundo o direito brasileiro. A ideologia parece muito fluida. Eu vou falar sobre isso, é a última aula, basicamente, desse semestre. Como é que podemos entender o que seria soberania nacional, o que seria ordem pública internacional e ordem pública nacional, e o que seria esse conceito de bons costumes? Porque são expressões bastante fluídas. Então, essas expressões, elas são chamadas de estándares jurídicos. O que é um estândar jurídico? É um conceito jurídico indeterminado. A gente conversou um pouquinho sobre a ideia de conceito jurídico indeterminado na aula introdutória de teoria das qualificações, quando até eu fiz algumas colocações com vocês sobre o que seria o bom pai de família, que é um conceito jurídico indeterminado, o que seria a mulher honesta, que é um conceito jurídico indeterminado. Temos outros exemplos no direito interno brasileiro mesmo, como o que é o consumidor hipossuficiente, porque o Código de Defesa do Consumidor não diz o que é o consumidor hipossuficiente. Então, esses conceitos jurídicos indeterminados realmente são bastante complicados para serem aplicados no caso concreto. Imagina, então, numa discussão que envolve todos esses detalhes técnicos, temos conversado desde o início do semestre, quando chega a questão de direito substantivo, eu, além de ter que identificar qual que é a norma de solução aplicável num conflito aparente de normas de direito substantivo de dois ou mais estados, eu tenho que verificar, ao aplicar a norma excepcionalmente de um outro estado, se aquela norma ofenderia a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Porque se ofender, eu não posso aplicar. Então, é mais um elemento complicador. Bom, fiz essa ressalva do artigo 17 porque há uma tendência histórica, não diz respeito a esta geração, e essa tendência já era identificada pelos autores de direito internacional privado brasileiros da década de 1950 e de 1960, do juiz brasileiro, à semelhança dos juízes de outros países, preferir uma interpretação de aplicação da norma do seu próprio direito. Essa tendência se revela por várias razões. A primeira delas, uma razão de ordem cultural. O juiz de cada estado aprende o direito do seu estado, não aprende o direito estrangeiro. E, de repente, se depara com um processo onde ele tem que aprender, no exemplo que estamos dando na aula de hoje, normas canadenses.
é uma coisa que causa complexidade para o juiz brasileiro. Inclusive, houve uma pergunta de um de vocês na última aula, quando falamos sobre qualificações, ou foi na aula de conflitos de jurisdição, em que houve justamente essa pergunta, mas como é que o juiz vai aplicar uma norma que ele não conhece? Então, essa perplexidade já causa um primeiro receio, que é um receio constatado já na década de 50 e 60 entre os autores de direito internacional privado aqui do Brasil sobre o tema. Essa ideia existe até hoje. Se vocês procurarem julgados sobre aplicação de direito internacional privado e analisarem julgados com bastante tranquilidade, eu não tenho um estudo jurimétrico disso. Seria até bastante interessante se fazer um artigo sobre jurimetria de utilização de normas de direito estrangeiro em sentenças judiciais brasileiras. A gente se depararia com um fenômeno surpreendente. A maioria dos julgados admite a norma brasileira para ser aplicada. E aí vem a seguinte situação: esses julgados estariam admitindo isso de forma cientificamente adequada? Aí vem a questão do juízo crítico, do juízo de valor. Bom, feitas essas considerações iniciais, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: claro que para um estudo de exame de ordem ou para um estudo de um concurso público, vocês têm que ter em mente as normas de solução técnica do direito brasileiro, porque vocês não serão jamais submetidos a um questionamento sobre norma de solução técnica de um outro estado, porque isso não é objeto de estudo da graduação. Mas essa é uma situação que deve ser estudada, sim, pelos bancos acadêmicos, numa pós-graduação, como num mestrado, num doutorado. A situação da jurimetria de aplicação de normas de direito estrangeiro. Bom, dito isso, agora vamos começar o estudo dessa teoria geral do direito internacional privado. Nós temos a felicidade de já há décadas termos esta lei, que antigamente era a Lei de Introdução ao Código Civil e hoje se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por quê? Porque, contrariamente a outros estados que possuem normas extremamente dispersas a respeito do assunto, no que diz respeito às normas de direito substantivo, nós temos um padrão inicial de atuação. Os artigos 7º ao 16 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trabalham de forma generalista com todos os institutos que dizem respeito ao direito civil e ao direito empresarial. E chegam a trabalhar, ainda que de forma, digamos, lateral, com institutos até mesmo que envolvem ramos de direito público. Então, por isso que a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não é uma lei de direito civil, e o nome que hoje se utiliza é muito mais adequado. Ela é, na realidade, uma lei de direito. Ela diz respeito à questão da legislação brasileira, nos seus primeiros artigos, falando sobre o conflito temporal de leis internas, e depois atua com um conflito espacial de leis, aí atingindo as normas de solução técnica, que é a matéria sob exame para nós. Vamos começar na aula de hoje falando sobre uma norma de solução técnica, que não vamos terminar na aula de hoje, porque eu tive que dar toda essa introdução do que é a teoria geral do direito internacional privado para vocês. Então eu vou agora passar a leitura do artigo 7º. Vamos ver o que o artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro coloca. O artigo 7º dispõe o seguinte: a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Eu não vou à leitura dos parágrafos por hora. Agora vamos ver o que fala um outro artigo da Lei de Introdução.
é o artigo 11. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. Então, vejamos o que estamos tratando na aula de hoje. Estamos tratando de questões referentes à personalidade. Enquanto o artigo 7º da Lei de Introdução discute a questão da personalidade da pessoa física, vejam por quê. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade. O nome. E aí fala a capacidade e os direitos de família. Então, o artigo 7º remete ao estudo do que consideramos no Brasil pessoa física ou pessoa natural. O artigo 11 remete ao estudo da pessoa jurídica. As organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituírem. A ideia de personalidade não é uma ideia totalmente uniforme na evolução dos povos. Há uma diferença sobre o que é personalidade. O direito brasileiro, por exemplo, ele adota uma teoria que os civilistas gostariam que fosse uma teoria mais humanizadora, mas a teoria que está no Código Civil de 2002, que é já muito avançada, mas ainda é uma teoria formalista. O nosso direito civil, ao estabelecer no artigo 2º do Código, fala que a personalidade civil se inicia do nascimento com vida. A ideia de personalidade civil se iniciar do nascimento com vida tem uma fortíssima conotação formal no direito brasileiro. Porque o nascimento com vida, ele apenas é provado no direito brasileiro com a certidão de nascimento. Sem a certidão de nascimento, no direito brasileiro, não se prova nascimento com vida. É uma situação bastante incongruente. A pessoa que nasceu viva, mas não há nenhum elemento que demonstra que ela existe no mundo jurídico. Vejam só esse tipo de situação. Aliás, é bastante comum, num país de dimensões continentais como o Brasil, ainda hoje, o problema do registro tardio de nascimento. Imaginem uma pessoa cujo registro só é feito depois de muito tempo pelos pais. A situação do registro tardio de nascimento, claro, não retira a existência biológica ou até mesmo social desta pessoa, mas não lhe dá personalidade civil, porque a prova do nascimento com vida no nosso direito é a certidão. É o registro de nascimento. O que pode muitas vezes existir quando há uma demora muito grande em se efetuar um registro de nascimento, ou quando desaparecem os registros de nascimento da maternidade, quando o nascimento é feito na maternidade. Lembre-se que o Brasil é um país de dimensões continentais e muitas vezes as pessoas nascem no meio da roça, como se fala, né? Por aí. Não nasce, então, em uma maternidade ou em um hospital, mas nasce dentro de casa, né? Essas pessoas, elas muitas vezes não têm o registro delas feitos. Então, eu não tenho nem uma declaração médica para, com base nessa declaração médica, o pai levar os documentos, ou a mãe, quando o pai não está presente para fazer o registro, para registrar o nascimento da pessoa. Essa dificuldade, ela não existe apenas num país de dimensões continentais no Brasil, como o Brasil. Ela existe em uma série de países, conforme o controle da personalidade civil for determinado por um critério formalista.
Claro, nós sabemos que uma pessoa merece toda a proteção dos direitos humanos. E é por isso que, mais uma vez, fica evidenciado que a proteção humanizadora, ela é uma proteção que é dada a partir do direito internacional e não do direito interno de cada povo. O direito interno de cada povo, ele deve, sim, se imbuir desses critérios humanizadores. E é justamente a ausência muito grande ou menos grande desses critérios humanizadores que faz a diferença até mesmo sobre a opção de regime político adotado por cada Estado e que é refletida na elaboração de uma lei. Se vocês pegarem o Código Civil Italiano de 1942, que é o Código Civil que é utilizado como base para a elaboração da teoria do negócio jurídico no nosso Código Civil de 2002, vocês encontrarão nesse Código Civil de 42, o italiano, a maior evolução que o direito civil trouxe até agora em critérios de humanização. Muito embora o direito civil não tenha reconhecido a ideia de prova da personalidade civil pela simples existência da pessoa, muito embora o direito civil exija como prova peremptória a ideia do registro de nascimento, o direito civil, pela evolução que o Código Civil Italiano de 42 trouxe, passou a reproduzir aqui no Brasil, a partir do artigo 11, a proteção dos chamados direitos da personalidade. Então, vejam só como fica a situação. E é uma situação que, às vezes, o aluno de primeiro ano, ao estudar Teoria Geral do Direito Civil, não acha muito congruente, e realmente não é. Enquanto a personalidade civil se inicia do nascimento com vida, mas eu tenho que ter uma prova do nascimento com vida, e a prova é formal, segundo a Lei de Registros Públicos brasileira, que é a Lei 6.015 de 73, Lei 6.015 de dezembro, acho que 31 de dezembro de 73. Sofreu várias alterações, mas mantém a ideologia da prova do nascimento com vida a partir do registro do nascimento. O direito civil brasileiro, ele adota a proteção dos direitos da personalidade e distingue os direitos da personalidade da chamada personalidade civil. Então, o aluno de primeiro ano, aqui para nós brasileiros, sofre esse choque cultural. Ué, é óbvio que a pessoa física, ela nasceu com vida, ela tem que ter direitos. Sim, as cartas internacionais falam isso. Todas as pessoas têm que ter proteção à vida. Isso é algo que vem desde do direito da Declaração Internacional dos Direitos do Homem e do Cidadão, elaborada pelos franceses. Eu estou aí me referindo ao século XVIII. Mas cada estado tem no seu sistema interno um controle do que é personalidade civil. O nosso controle de personalidade civil no Brasil ainda não chegou à maturação completa, está caminhando para isso, em se reconhecer personalidade civil pelo simples fato de uma pessoa declarar que a outra existe. É algo que é incongruente, mas é algo que é típico dos estados, principalmente, que adotam o registro como a prova de existência jurídica da pessoa. Bom, esta prova de existência jurídica agora sofre um baque para nós no Brasil, à semelhança do direito italiano, desde 2002, que é a ideia mais humanizadora de se estender os direitos da personalidade. E o artigo 2º do Código Civil Brasileiro estabelece que a personalidade se inicia com vida, mas a lei pôs a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Percebam, então, o caráter humanizador que está contido nesta norma, conjugada com os artigos 11 e seguintes do próprio Código Civil. Essa ideia, e que é uma ideia aplicável para todos os ramos do direito, porque a Teoria Geral do Direito Civil
tem a aplicação subsidiária para todos os ramos do direito brasileiro, a semelhança do que acontece com os ordenamentos jurídicos escritos da Europa continental, essa ideia ela passa uma prova inequívoca de flexibilização do critério formalista da personalidade. Mas por que ainda o direito brasileiro adota esse critério formalista da personalidade? Porém, relativizado, numa evolução para se atingir ao critério, digamos, mais humanizador, um critério da realidade fática. Por uma razão bastante simples. O nosso direito, por ter influência nos sistemas franco-romano-germânico, é um direito, portanto, que tem suas raízes no direito escrito francês, no direito romano e na sua evolução do direito italiano, e também no direito escrito alemão. A influência desses estados é a do critério formal. Esse critério formal ele é muito estudado pelos sociólogos, e um dos sociólogos mais proeminentes que trabalha com essa ideia de critério formal é um sociólogo chamado Talcott Parsons. Talcott Parsons é um sociólogo americano que tem trabalhos brilhantes sobre comunicação social e sobre personalidade entre as décadas 30 e 80. Eu mesmo, como aluno do curso de Direito, eu tive que ler alguns textos de Talcott Parsons que me foram indicados pelo professor de Sociologia que eu tive no curso de Direito. Talcott Parsons, ele estabelece um critério bastante sugestivo na sociologia e que tem completa relação com esse critério formalista da personalidade civil, que é o que Talcott Parsons chama de papéis sociais. Talcott Parsons chama a cada pessoa de ator. Cada um de nós é um ator, uma atriz. Cada um de nós desempenha papéis sociais. E os papéis sociais são os mais variados possíveis. Remetendo esse entendimento dos papéis sociais à cultura grega, ele resgata a ideia do culturalismo grego quanto aos papéis sociais a partir da própria interpretação teatral nas áreas abertas de teatro na Grécia Antiga. Como é que funcionava? Nós tínhamos a figura do ator, e ainda rudimentarmente naquela época, porque não tínhamos meios de comunicação em massa, as pessoas compareciam a esses teatros abertos para assistir às peças onde o ator colocava uma máscara na frente do seu rosto. E essa máscara na frente do seu rosto identificava não apenas que não se deveria ficar olhando o rosto daquele ator, mas que aquele ator estava desempenhando o papel dele num enredo em que esse ator não era um ator, mas seria uma pessoa mascarada. Além disso, a máscara ela servia também como uma espécie de propagadora da emissão do som pelo ator, justamente no ambiente aberto. Essa ideia dos papéis sociais, ela evolui e dentro da própria cultura grega se discute qual que é a diferença de um pai de família ser pai de família e, ao mesmo tempo em que ele é pai de família, ele exercer uma atividade comercial ou exercer uma atividade da agricultura. A sociologia moderna, ela estuda os papéis sociais. Eu me referi ao Parsons aqui, porque o Parsons é um dos sociólogos cujos estudos mais se aproximam da ideia de personalidade civil, dos que eu conheço. E o Parsons, ele dispõe que essa ideia de personalidade civil, ela faz com que se justifique critérios formalistas, que ele próprio critica, mas na comunicação.
Imaginem vocês, eu não sei se alguém aqui que está no grupo é casado ou vive com os pais, mas vou aqui dar um exemplo que eu não sei se corresponde à verdade, então fica sendo um exemplo fictício. Estou pegando aqui o nome de vocês apenas a título sugestivo, João Paulo. Vamos supor que o João Paulo seja casado, não sei se o João Paulo é casado ou não é casado. Então, ele está agora, aqui na aula, aqui na sala, na nossa live, desempenhando um papel social. Ele é um ator, segundo a teoria de Parsons, desempenhando o papel social de aluno. Se ele desempenha esse papel social de aluno, assistindo a aula efetivamente, ou deixando apenas o botão da aula online ligado para apenas se despertar a atenção dele para algo que o professor fale na aula em determinado momento ou não, isso é um problema dele. Mas do ponto de vista de papel social, o papel social dele está sendo formalmente cumprido. Qual que é o papel social do aluno? Estudar. Qual que é o papel social do aluno ao estudar? O aluno, quando ele estuda sozinho, ele é autodidata. Quando ele estuda com uma orientação de professor, ele está presente ao encontro com o professor. Eu estou desempenhando um papel social aqui também. Mas tanto o João Paulo como eu não temos apenas um papel social. Todos nós temos mais de um papel social a desempenharmos. Assim, se o João Paulo é casado, que foi o exemplo aqui que eu dei hipoteticamente, ele tem um outro papel social, como cônjuge. Se o João Paulo tem filhos, ele tem um terceiro papel social, o de pai. Se o João Paulo é, por exemplo, sócio de uma empresa, seja essa empresa de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, ele tem um outro papel social, o de sócio da empresa. Então, os papéis sociais, eles são múltiplos. E uma mesma pessoa pode ter mais de um papel social. É essa a assertiva da teoria dos atores nos processos de comunicação social. Bom, por que eu estou falando isso? Retornando ao nosso Código Civil, que é a base para entendermos o que é esse artigo 7º com relação à pessoa física. O nosso Código Civil, ele estabelece a personalidade civil desde o nascimento com vida. Ou seja, é um critério formalista, é o critério segundo o qual só terá personalidade civil quem tem papel social. Por mínimo que seja, o recém-nascido tem um papel social que ele inconscientemente desconhece com os seus pais. Se esse recém-nascido for abandonado, por mínimo que seja, ele terá um papel social pelo amparo que se lhe é dado por uma creche ou por um abrigo, ou pelo poder público, para fins de eventual tutela, amparo, até que ele se desenvolva ou até que ele seja eventualmente adotado por pessoas interessadas. Então, por menor que seja o papel social, a ideia é a seguinte: todas as pessoas que nascem com vida têm um papel social. Percebam até onde vai, então, essa ideia do formalismo da personalidade civil. Mas isso significa, por outro lado, que o nascituro não tem papel social nenhum. O nascituro, realmente, ele não tem papel social porque o nosso critério, infelizmente, é o critério ainda formal. Se o Código Civil dispusesse que a personalidade civil se inicia a partir da concepção, nós teríamos uma outra solução jurídica para a situação. E nós não teríamos a adoção dos papéis sociais como um critério formal de personalidade. Nós teríamos um critério, digamos, 100% biológico, um critério biologicista. E eu adianto para vocês, os estados da sociedade internacional, de maneira geral, não adotam critérios biologicistas. Pelo contrário, a ideia de nascituro ela é uma ideia que é historicamente desumanizadora. O direito antigo, tanto grego quanto romano, estabelecia que o nascituro era mera complementação das vísceras da mulher. Ou seja, o nascituro era tido como
parte do corpo da mulher, era simples objeto de direito. A conscientização do nascituro como um ser em desenvolvimento potencial no útero materno, para que venha a nascer com vida, ela é uma concepção que adquire forte conotação no cristianismo. E também uma conotação ainda mais forte nos escritos de filósofos cristãos, como o caso de Tomás de Aquino. Então, a ideia de aborto era uma ideia muito mais ligada a uma compreensão do nascituro ser uma simples prorrogação ou complementação do corpo da mulher do que outra coisa. Mas, mesmo assim, nas sociedades que coibiam o aborto era coibido por razões ligadas à proteção dos interesses do marido. Estou aqui falando, então, de tempos em que a mulher não tinha igualdade de direitos com o homem. Pois bem, os sistemas jurídicos internacionais, por mais que tenhamos a Declaração da ONU de 48, que estabelece o princípio da igualdade entre o homem e a mulher quanto a direitos e obrigações, isso está na Declaração da ONU de 1948. Esse princípio só foi incorporado no direito positivo brasileiro com a Constituição de 88, ou seja, 40 anos depois. Ou seja, o Brasil internacionalmente teve uma postura nitidamente dualista durante 40 anos. Perante a sociedade internacional, ele assinou a Declaração da ONU de 48 e, mais do que isso, mulheres fizeram parte da delegação brasileira para convencer os outros estados a assinarem a declaração nesses termos, do princípio da igualdade entre o homem e a mulher. Está lá na Declaração de 48. Mas o artigo 5º da nossa Constituição é de 40 anos depois. Então, a ideia da mulher ter direitos sobre o seu próprio corpo e a evolução da discussão da possibilidade ou não de ela abortar, foi uma discussão muito travada nos séculos por conta do interesse do homem quanto ao resultado da concepção, que é o filho. Alguns podem falar, bom, então isso já era mais humanizador. Em termos, se nós pegarmos o aspecto da paternidade, nós temos soluções com relação à paternidade extremamente absurdas. Se vocês procurarem algum livro de história do direito, ou introdução histórica ao direito, eu vou aqui mencionar um que é um brasileiro, Almeida Júnior, escreveu há muitas décadas atrás um livro chamado A Paternidade. Mas vocês podem se valer de alguma outra leitura para descobrir a evolução histórica da paternidade. Vários sociólogos, antropólogos escrevem sobre isso, e no direito também. Nós temos várias pessoas que escreveram. Almeida Júnior era uma delas. Foi um grande jurista brasileiro. Tem a Praça Almeida Júnior no centro, inclusive, né, em sua homenagem. O Almeida Júnior, ele lembra com muita propriedade, e o Pontes e Miranda também lembra isso no seu Tratado de Direito Privado, que no direito antigo, o pai tinha o poder de disposição sobre o filho e sobre a mulher. Então, se o filho nascesse com vida, seja do sexo masculino ou do sexo feminino, o pai, em alguns sistemas jurídicos, poderia até decidir se o filho seria o jantar. Mas, Senise, hoje em dia não tem nada disso. Bom, estamos falando, obviamente, de algo que é completamente excepcional nos dias de hoje, no que diz respeito a filhos e filhas serem transformados em pratos de comida. Mas, se formos discutir situações como personalidade, para fins de discussão em direito internacional, vejam os problemas que temos a partir dessa incongruência entre o início da personalidade civil e o início dos direitos da personalidade. É aí que está o ponto de nossa aula nesta parte de hoje. Vejamos mais uma vez o que diz a Lei de Introdução ao Código Civil. Perdone, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Voltando ao artigo 7º, a lei do país em que domiciliada a pessoa
determina as regras sobre o começo da personalidade. A gente continua depois sobre o fim. O nome, a capacidade e os direitos de família. Percebam vocês, o artigo 7º da nossa lei de introdução não fala absolutamente nada sobre os direitos da personalidade. Até mesmo porque o artigo 7º foi elaborado numa época em que não existia no direito positivo brasileiro os direitos da personalidade como instituto jurídico. Então, o direito brasileiro era um direito onde se protegiam pessoas através de uma proteção maior dos bens. É aquilo que o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, entre outros autores, o Luiz Edson Fachin, que é, não sei se vocês sabem, professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, dispõe na sua tese de titularidade, que se chama Teoria do Patrimônio Mínimo. Ao fazer a pesquisa sobre o problema do patrimônio e o problema da proteção da pessoa como ser humano. O Código Civil de 16 e também o Código Civil de 2002 têm aproximadamente 2/3 de seus artigos tratando de patrimônios, tratando de direitos relativos a crédito, tratando de direitos relativos à posse e propriedade de bens, mas não tratando de direitos relativos à proteção da pessoa como ser humano. Então, a nossa tradição de direito brasileiro, para fins de solução técnica de direito internacional, é uma tradição que teve que sofrer uma autêntica virada, uma autêntica revolução, quando o Código Civil brasileiro trouxe os direitos da personalidade, o atual Código. Ah, Senise, mas eu não posso utilizar o artigo 5º da Constituição Federal para tratar de direitos da personalidade? Normalmente se poderia, mas há vários autores, inclusive de direito civil, que lembram com muita propriedade que os direitos fundamentais não se confundem com os direitos da personalidade. A Maria Helena Diniz, que é a grande autora nossa aqui da PUC, fala muito sobre isso no seu volume 1º. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no meu curso de Direito Civil, no volume 1º, eu dedico 4 capítulos inteiros para o estudo dos direitos da personalidade. E o primeiro capítulo dele, dos direitos da personalidade, eu distingo justamente direitos humanos, direitos fundamentais e direitos da personalidade. Essa discussão é muito importante por uma razão muito simples. Os direitos humanos tiveram seu início, sem sombra de dúvidas, no direito internacional e não no direito interno dos povos. A maior prova para nós brasileiros é que o critério nosso de personalidade, conforme acabei de apontar, é um critério formalista. E que a evolução que vem sendo dada aos chamados direitos da personalidade relativiza, felizmente, em muito esse critério formalista, mas que continua sendo formalista. Aí, se nós pegarmos a norma do direito francês, por exemplo, para discutir personalidade civil, vamos ter uma solução parecida com a nossa. Se nós pegarmos a norma do direito alemão, também, do direito italiano também, os povos da Europa continental ocidental trarão soluções parecidas porque houve inspiração no direito romano para a elaboração dos seus sistemas jurídicos. Mas o que eu posso falar de personalidade civil num povo que não teve influência dos povos da Europa ocidental? O que eu posso falar de personalidade civil, por exemplo, no direito russo, que se aproximou do direito ocidental sobre vários aspectos. Mas eu preciso pesquisar o que diz a norma de solução técnica de personalidade no direito russo, para descobrir se eu vou aplicar, no caso concreto, a norma do direito russo ou a norma do direito brasileiro. E uma vez identificada a norma de solução técnica, aí eu vou passar a examinar o regime jurídico aplicável. Pois bem, então, qual que é a norma de solução técnica que é dada no direito brasileiro para se discutir questões de personalidade? É a lei do domicílio. Está aqui. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo da personalidade.
Ou seja, fala-se, portanto, em lex domicilii. Eu já escrevi isso numa outra aula. Eu não sei se há necessidade de escrever a expressão lex domicilii de novo. Mas então eu vou apenas lembrar para vocês. Lex com X, domicilii, com 2 Is no final. A nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelece que a lei que rege o começo da personalidade será a lei do domicílio. Alguns poderiam então falar assim, a lei do domicílio, Senise? Mas não seria mais razoável que fosse aplicado para se discutir questões de personalidade a lei do território, até por uma convenção de maior proteção à pessoa? Então nós falaríamos então, não numa lex domicilii, mas numa ideia de locus regit actum, que é um outro critério, né? Então, o local do nascimento regeria aquele ato jurídico que é o nascimento com vida? Não. O nosso direito brasileiro adota como solução aqui a lex domicilii. Por que é adotada a lex domicilii para discutir a questão relativa ao começo da personalidade? Uma pessoa ela pode mudar o domicílio quando lhe aprouver. Para nós brasileiros, a ideia de domicílio está muito fincada também na ideia que a teoria geral do direito civil traz. E nela nós já estudamos que domicílio é o local onde a pessoa reside com a habitualidade de ali permanecer, com a intenção de ali permanecer. Então, na ideia de domicílio, nós não temos a ideia de domicílio atrelada a local de nascimento, mas sim a local de residência e de intenção. Claro, uma pessoa que nasce com vida não tem intenção jurídica, mas então quem a representará segundo o nosso sistema legal? O seu responsável legal. Ou seja, se a pessoa ela nasce numa maternidade em Montevidéu, no Uruguai, e os pais vêm a morar em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a lei que regerá as questões de personalidade sobre começo de personalidade será a lei brasileira, pela solução que o nosso artigo 7º coloca. Percebam vocês que esta, volto a repetir, é a solução da lei brasileira. Ninguém vai se ater a discutir nesse tipo de solução se seria apropriado nós examinarmos o que diz as normas de conexão da lei uruguaia, nesse tipo de situação. Porque o interesse ele é restrito aos pais e ao recém-nascido. Mas essa questão ela poderia ser eventualmente objeto de discussão sobre as questões de domicílio para fins da personalidade, quando as questões de personalidade envolvessem também direito de família. Como ocorre, por exemplo, no reconhecimento de paternidade ou na ação investigatória de paternidade, aonde nós não temos ainda o filho que nasceu com vida ou a filha que nasceu com vida. E nós já temos uma discussão sobre um reconhecimento de paternidade, porque, sabidamente, a pessoa que seria o suposto pai não está mais se relacionando com a mãe e desapareceu, ou simplesmente resolveu seguir a sua vida naturalmente na sua cidade de origem. Então, aí nós já passamos a ter uma influência maior para discussões de normas de conflitos interespaciais, quando há discussão de um suposto pai que tem domicílio em um estado diferente do estado em que a mãe tem domicílio e aonde ela dará à luz. Bom, essas foram as principais observações da nossa aula de hoje, que dizia respeito, então, a uma abordagem sobre a parte introdutória da teoria geral do direito internacional privado. E hoje começamos falando sobre o começo da personalidade para fins de direito internacional. O elemento de conexão da lei brasileira é a lex domicilii, e esse elemento de conexão está ligado, como vocês podem perceber, a um critério formal,
até mesmo porque é a lei do domicílio que justifica a questão, o que mais uma vez fortalece a ideia do formalismo. Quando nós poderíamos ter uma outra solução, mas não tivemos ainda, que seria uma solução de se reconhecer a pessoa física não por um critério de existência formal, mas por um critério de existência concreta, de existência real. E talvez aí o critério a ser adotado para fins de começo de personalidade fosse outro. Mas não com essa solução, por causa do critério formal e por questões então, de conveniência que esse critério traz quanto aos papéis que uma pessoa tem em sociedade, a lei de introdução às normas do direito brasileiro manteve-se fiel àquilo que o direito da Europa continental dispõe e estabelece o critério da lex domicilii para o início da personalidade e não o critério do local do nascimento. Eu gostaria de perguntar se há alguma dúvida entre vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Na aula que vem eu vou me estender bem mais sobre o artigo 7º, porque aí já não falaremos mais sobre introdução, já estamos falando sobre personalidade, e aí a aula terá mais elementos da própria lei de introdução às normas. Vocês acompanharam bem a matéria? Teve algum problema? Não, tudo perfeito, professor. Então tá ótimo, Gabriela. Obrigado. Querem fazer alguma pergunta? Não querendo? Então ficamos hoje por aqui. Estamos com 14 pessoas, chegamos a ter 17. Eu agradeço a todos vocês, lhes desejo uma excelente continuidade de semana e Deus nos abençoe muito, mesmo nesse isolamento, que a gente consiga se livrar logo dele, tá bom? Gratidão para vocês e até a próxima. Obrigada, professor, para você também.